Olá, o Pauta Especial está no ar. Aqui no estúdio vamos falar sobre o número de mortes em consequência da AIDS que caiu este ano em Alagoas. Em compensação, o número de notificações de novos casos aumentou. Por isso, a prevenção é cada vez mais importante. Também vamos falar sobre o lúpus, uma doença autoimune que pode atacar principalmente as mulheres jovens. Uma entre cada 1.700 brasileiras são vítimas desse mal. O número de mortes em consequência da AIDS caiu 26% no mundo todo, graças aos tratamentos antirretrovirais disponíveis. Alagoas segue essa tendência. Esse número caiu de 87 para 55 óbitos no primeiro semestre desse ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Em compensação, o número de notificações de novos casos aumentou neste período aqui no estado. Passou de 265 para 311. Isso porque o Ministério da Saúde determinou que o HIV, e não apenas a AIDS, deve ser notificado. Aqui comigo no estúdio está a técnica do programa de DST-AIDS da Secretaria Estadual de Saúde, Monalisa Santos. Bom, já está quase que explicada essa questão da estatística, né? Porque aumentou o número de mortes, aumentou o número de notificações, porque houve também uma mudança na abordagem, né? Exato, mas os números mostram que, apesar dessa nova inserção do HIV e da AIDS, existe já um aumento do ano passado para os números que estão nos nossos bancos de dados, mostrando que tem um aumento também, a partir da notificação, crescimento ao longo do ano, né? E, obviamente, tem a ampliação da oferta do teste do HIV nas unidades de saúde, mas se estamos registrando o caso, é sinal de que houve a interiorização do vírus HIV para o interior do estado e as pessoas estão se infectando. Existe essa cadeia de transmissão do HIV no nosso estado e, inclusive, em municípios de pequeno porte. O que muda, basicamente, com essa nova filosofia de trabalho, Ministério do Trabalho, determinando que o HIV também fosse notificado? O que muda? Mudou toda a forma de tratamento do HIV/AIDS, porque primeiro, HIV, você tem o vírus, mas não tem a manifestação. Isso é importante. Primeiro, a pessoa se infecta pelo vírus. À medida que esse vírus se multiplica no seu corpo, você vai desenvolver a AIDS. Isso pode levar vários anos, até 15 anos para que você tenha a síndrome, né? Que você tenha o quadro de AIDS. Só que se descobriu que, uma vez se tratando precocemente, ainda quando há infecção do vírus, melhora a qualidade de vida desse indivíduo e reduz a chance dele morrer, de repente, por uma abrupta redução do número de anticorpos, uma degradação do seu sistema imunológico, a ponto de você ter uma doença que chama as doenças infectos oportunistas, que uma pessoa normal com sistema imunológico não aparece, mas uma pessoa com sistema imunológico degradado ou deprimido, ele começa a desenvolver, e aí são inúmeras doenças, e ele pode ter de repente, e aí levar um quadro que não pode reverter mais, né? Ou ter sequelas. O fato de dizer que o paciente morreu de uma determinada doença, que são as oportunistas, a tuberculose, por exemplo, meningite, enfim, outras coisas, e não dizer que ele morreu de AIDS, é um erro técnico, é um desequilíbrio na informação. Por que ocorre dessa maneira? Não, olha, o registro de morte, ele tem uma escala. Então, você pode dizer que a pessoa morreu de pneumonia, mas a causa básica foi a AIDS. Então, isso é só uma interpretação do atestado de óbito, mas o atestado de óbito tem essa situação. Você morreu de uma pneumonia, mas qual foi a causa base dessa pneumonia? Então, no registro de óbito vai ter a causa base AIDS, mas ele pode ter morrido por uma pneumonia, por fungo, por uma bactéria oportunista, pode. Então, no registro é só uma interpretação do registro de óbito daquele indivíduo. E nas estatísticas do governo e do Estado e federal, importa esse dado? Ele é, assim,
valorativo até para determinação de políticas? Exatamente. Olha, para você ter ideia, que chama-se a vigilância da AIDS, o indivíduo, quando tem um óbito por doenças sugestivas de AIDS, a gente faz um cruzamento do banco para ver se ele não estava notificado no banco, que é o banco de sistema de compulsório de notificação para o HIV/AIDS. Então, a gente cruza, faz a investigação e muda a causa do óbito dele, pedindo para correção para a causa básica de óbito. Então, a gente tem esse tipo de registro muito técnico, mas que é importante para a gente ver o comportamento da doença no estado e conseguir quantificar o número dessa epidemia dentro de uma região. Podemos dizer que em doenças assim, o registro de morte, o óbito, ele tem o dado técnico e o dado social, porque muitas pessoas não gostariam de ter colocado no seu registro. É possível, isso é muito comum até, e às vezes há um desconhecimento do médico de qual é a causa base, porque o paciente ele dá entrada... Ele não chega com nenhuma Exato, ele dá entrada num serviço, às vezes nem sabe que tem HIV, o óbito foi bem prematuro, não teve tempo de saber qual é a causa que originou um exemplo, a pneumonia, e morrer de pneumonia, o médico, por não saber da causa básica, vai registrar como pneumonia, mas desde que teve essa origem por conta do HIV. E até chegar o resultado do exame do HIV, esse paciente pode ter sido notificado como um óbito por pneumonia comunitária, uma pneumonia comum, em decorrência do tempo, né, que ele passou nesse ambiente de hospital e os resultados dos seus exames. E apesar de tudo, uma doença que já assustou muito, hoje ela não é mais aquele bicho de 7 cabeças, mas ainda causa um certo temor. Esse paciente dando entrada no hospital, sendo manipulado o seu sangue, passando por procedimentos, diversas pessoas entrando em contato com ele, ele não deveria ter, por obrigação até ética, esse informe às pessoas? Olha, veja só, o ideal é que as pessoas, quando fossem portando uma determinada doença, quando ele desse entrada a um serviço de saúde, ele informasse, né? Até porque a pessoa não anda com nenhum prontuário médico para ir para algum serviço de saúde. Nem tem a carteirinha de doente. Mas a AIDS ela tem uma situação de discriminação e preconceito muito real. É muito mais do que a gente imagina, inclusive, tem lei, tem legislação para discriminação, para negar assistência a essa pessoa, mas ainda a gente escuta muito, é muito frequente negação de alguns profissionais de não querer atender ou não ter jeito para atender esse paciente. Isso é muito comum. Então, as pessoas terminam, muito comum, a grande maioria, ele fica calado quanto à sua doença. Na verdade, isso prejudica a saúde dele, para você ver como é. A gente tem uma situação na AIDS que é muito diferente do câncer. O câncer, quando as pessoas estão com o diagnóstico do câncer, que é uma doença gravíssima, as pessoas colocam nas redes sociais, há uma solidariedade imensa. E, infelizmente, o HIV, as pessoas se escondem. Se esconde porque o preconceito, o estigma, o julgamento, e isso leva à morte. Então, assim, quando você iniciou a reportagem, você falou do número de óbitos que está diminuindo, mas os números estão crescendo. A gente sabe que o tratamento, a tecnologia hoje de tratamento para o HIV facilitou muito isso, porque hoje se toma um comprimido por dia, que nesse comprimido tem 3 drogas dentro, e a pessoa não toma mais aquele coquetel, que no início da epidemia se falava muito coquetel, 15 comprimidos por dia, pessoas chegavam a tomar 20 comprimidos por dia. Hoje, apenas um comprimido, você faz seu tratamento do HIV/AIDS. Mas nós não conseguimos evoluir na discriminação e no preconceito. Então, as pessoas se escondem ainda. Existe pesquisa determinando assim, um dado muito importante, que a partir do momento em que foi divulgado que existe controle, tratamento e agora menos agressivo, as pessoas passaram a confiar que, mesmo se descuidando, né, relaxou nos procedimentos, porque tem cura. Exatamente, tem tratamento, com certeza. Né? Houve isso, teve já pesquisa com isso? Com certeza. Existe uma pesquisa no Ministério da Saúde onde ele faz um questionamento se as pessoas sabem o que é o HIV e como se pega o HIV, e as pessoas relatam então, que quase 100% das pessoas informaram que conhecia
o HIV e sabe como se prevenir do HIV, que a melhor forma é o uso do preservativo, é não compartilhar objetos perfuro-cortantes. Mas quando perguntava se usou o preservativo na última relação, isso não caía para menos de 50%. E, então, o que é que se deduz de tudo isso? No início, a epidemia, que os ídolos morriam, a gente toda semana os noticiários divulgava uma celebridade morrendo em decorrência do HIV/AIDS, e isso chocava muito a população. E aí hoje, com o tratamento, hoje a AIDS se caracterizando como uma doença crônica, se comparando até a uma diabetes, a uma hipertensão, que você toma um remédio, você controla. As pessoas banalizaram muito o uso do preservativo, o jovem principalmente, mas quando a gente vai olhar a tendência dos números, os jovens estão crescendo, o número de jovens que estão se infectando pelo HIV/AIDS. Por quê? Houve, muito claro, em pleno ano de 2016, a liberdade sexual aumentou muito e isso veio mais números de parceiro, uma vez mais número de parceiro, mais chance de você ser infectado, né, ter uma relação sexual desprotegida com uma pessoa que tem o HIV. E aí, o que é que acontece, né? Você vai para um tratamento que é extremamente agressivo, apesar de uma droga só. Você vai ter uma doença que tem um karma de estigma, de preconceito terrível. Então, as pessoas que estão convivendo, é possível viver com HIV/AIDS? É possível viver com HIV/AIDS, mas o peso dessa doença não é fácil viver com HIV/AIDS e as pessoas estão banalizando o uso preservativo porque ela se tornou uma doença tratável. É tratável, mas não tem cura. E não ter cura, você arrasta para o resto da vida um tratamento que é extremamente danoso para o seu organismo. É por isso que vale a pena sempre o despertar a consciência e a determinação no enfrentamento a ela. Exatamente. Né? Hoje, o preservativo continua sendo a melhor forma de se prevenir contra o HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis, que a sífilis perdeu totalmente o controle no nosso país. Nós tínhamos que estar atingindo metas baixíssimas de 0,5 por mil nascidos vivos e hoje nós estamos com meta de 8 por mil nascidos vivos. E tudo isso em decorrência justamente da falta do uso do preservativo e E aí quando a gente vê todo o trabalho do Estado, dos municípios, para distribuir o uso do preservativo, ele esbarra, porque é um comportamento do indivíduo de usar ou não usar. Mas as pessoas têm que ter a consciência que esse comportamento traz risco. E traz risco de uma doença que não tem cura e doenças que passam de mãe para filho. Nós estamos com uma situação gravíssima no estado de Alagoas no tocante à transmissão vertical, que é a passagem do HIV da mãe para o filho. Os números de mulheres que estão indo para a maternidade e sendo diagnosticadas com HIV aumenta, é crescente esses números. Para você ter uma ideia, no início, nas primeiras décadas do HIV/AIDS aqui no estado de Alagoas, nós tínhamos 15 homens para aparecer uma mulher. Hoje estamos quase empatados, 1,7, 1,9, fica oscilando homens para aparecer uma mulher, quase em números iguais. Então, esse número nos preocupa porque mulheres transmitem para seus filhos, tanto na gravidez, como na hora do parto, como na amamentação. Elas não podem amamentar. E isso deixa nós à margem de ter uma criança com AIDS aqui no estado de Alagoas. Conversamos com Mona Lisa Santos, ela é técnica do programa de DST/AIDS da Secretaria de Saúde. Muito obrigado pela entrevista. No próximo bloco vamos falar sobre uma doença autoimune que ataca principalmente as mulheres jovens e que pode trazer sérias consequências para a saúde. É o lúpus.